Olá, pessoas! Ainda o artigo 142 da Constituição e a intervenção militar constitucional. Sim, este tema continua a ser agitado no meio do nervosismo e da bravataria que tem marcado a cena política nacional dos últimos tempos. De um lado, o presidente Bolsonaro espumando contra a excessiva politização do judiciário, ao ponto de ameaçar desobedecer decisões da Suprema Corte, sob a alegação de que existe uma ideia fixa pairando no ar com a finalidade de tirá-lo do poder. Do outro lado, o STF editando medidas e decisões de cunho retaliatório, decisões essas que muitas vezes ferem a fronteira entre os poderes, como o caso da liminar impeditiva da posse do nomeado para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, e as autorizações aos estados e municípios a imporem restrições no combate à pandemia de SARS-CoV-2, a revelia das normas da União e que geraram uma série de atos viciados em termos de direitos fundamentais, paralelamente às consequências nefastas e que têm repercutido negativamente país afora. Vejamos exemplos de guerrilha verbal entre os dois lados. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos. É inacreditável o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que três do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo, e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Buscando o contexto histórico, a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem e do bom funcionamento dos poderes constituídos, prevista no texto constitucional no referido artigo 142, aliás, já comentado por este canal, conforme o card aí em cima, é algo disponível a todos os poderes da República, podendo ser solicitada em momentos de excepcionalidade e de grave crise. Esse dispositivo heterodoxo é a saída encontrada para se evitar futuros arroubos autoritários, como a quebra da estabilidade institucional ocorrida quando da Revolução de 1964, instituído o regime militar que vigorou até 1985, período em que se fechou o Congresso, cessaram-se os direitos políticos e se utilizou a tortura como instrumento do Estado repressor e eixo de todo um projeto político dentro da chamada doutrina da segurança nacional. Diferente dos estados de defesa e de sítio, quando podem ocorrer a suspensão dos direitos individuais, como a restrição ao sigilo das comunicações e a busca e apreensão nos domicílios, a interpretação do artigo 142
da Constituição abre ensejo no caso de invasão inconstitucional de um poder sobre o outro para que haja uma intervenção castrense pontual somente e tão somente para repor naquele ponto identificado como disfuncional a ordem rompida e se estabeleça a normalidade do funcionamento das instituições dentro da previsão do artigo 2º da Constituição, ou seja, a harmonia entre os poderes. Não se trata, evidentemente, atenção, de quartelada, golpe, ruptura democrática ou que outro nome seja projetado por juristas que apresentam o raciocínio da intervenção como lunático, despropositado e próximo do terraplanismo constitucional. Ora, a pergunta é simples. Do ponto de vista jurídico, se extrapolações são cometidas pelos poderes legislativo ou executivo, cabe a invocação do Poder Judiciário para repor o caminho, para restabelecer a ordem. E quando se tratar de possíveis abusos perpetrados pelo Poder Judiciário, a quem recorrer? Qual mecanismo acionar? A saída dada por boa parte dos especialistas centra-se na aplicação do artigo 52 da Constituição, ou seja, caberá ao Senado a responsabilização dos juízes. Mas esse raciocínio típico dos juristas que adoram difundir soluções com a praticidade de um cesto de palha para armazenar gelo, mostra-se na prática pouco eficaz, porque da participação do Senado nós temos verificado a solução zero dada aos inúmeros pedidos de impeachment protocolados contra ministros da Suprema Corte, tanto na gestão passada do amapaense Davi Alcolumbre, quanto na atual do Dr. Rodrigo Pacheco. Diante, portanto, de um legislativo inibido frente à alta Corte de Justiça, quer quando ela insiste em se posicionar como ator político, quer quando endossa inquérito sem objetivo determinado e em desrespeito ao chamado princípio acusatório ou sistema acusatório, a alternativa do Executivo, dentro, obviamente, da devida ponderação do momento, para proteger os poderes constitucionais, é valer-se das Forças Armadas, dada a circunstância de excepcionalidade e objetivando restabelecer a harmonia e a convivência entre os poderes da República prevista no artigo 2º da Constituição, sem, obviamente, cogitar-se de qualquer forma de golpismo ou de fechamento de instituições. Nesta altura, vale a pena trazer a palavra de Amaury Feres Saad em artigo no site Migalhas. O equilíbrio entre poderes na atual Constituição leva em consideração necessariamente o conteúdo do artigo 142 e não pode ser compreendido sem ele. Portanto, nenhuma aberração ou iniciativa esdrúxula é o reconhecimento da força normativa do artigo 142 da Constituição, especificamente o recurso à intervenção militar, proteção que se integra nos chamados freios e contrapesos, sistema que se refere à repartição das funções estatais de sorte a permitir a autorregulação e a convivência harmônica entre os poderes. Segundo o jurista Ives Gander Martins, em artigo no site da Conjur, se um poder se sentir atropelado por outro, poderá solicitar que as Forças Armadas ajam, veja bem, como poder moderador, para repor naquele ponto a lei e a ordem, se esta realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. O professor Adilson Abreu Dallari, em artigo no mesmo site, identifica que a polêmica atual em torno da aplicação do artigo 142 foi deflagrada pelo inquérito 4781, chamado Inquérito do Fim do Mundo, o Inquérito das Fake News, que, segundo ele, viola diversos direitos fundamentais, sendo, aspas, manifestamente desprovido de fundamento e claramente inconstitucional, fecha aspas. Também vem ao caso o desrespeito ao decreto de indulto concedido ao deputado falastrão Daniel Silveira, pois a Justiça insiste em reafirmar as penas acessórias, como multas e o uso de tornozeleira eletrônica, a despeito do ato do chefe do Poder Executivo ter sido claríssimo quanto à extinção das penas acessórias, que seguem a sorte da pena principal
conforme previsão do artigo 738 do Código de Processo Penal. Mesmo com a copiosa produção de artigos condenatórios, muitos de tom raivoso e irônico, contra a corrente liderada pelo jurista paulista Ives Gandra, na defesa do uso constitucional das Forças Armadas para limitar o avanço sobre as atribuições do Poder Executivo, fato é que, se a Presidência da República, obviamente, repito, feita a devida ponderação, a calma ponderação, julgar que a atuação da Suprema Corte conflita com os mandamentos constitucionais e invade a competência do Executivo, este, como poder atingido, segundo o professor Gandra, tem o respaldo do artigo 142 da Constituição para requerer a intervenção militar pontual, veja bem, pontual, visando assustar a possível invasão e, em consequência, se repor o equilíbrio entre os poderes. Já que a lei não possui palavras inúteis, para que o Constituinte teria colocado a previsão de atuação das Forças Armadas, no sentido de garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem? Seria apenas o caso de autorização excepcional em termos de segurança pública? Na verdade, nada há de disruptivo do ponto de vista do direito constitucional a autorização do emprego das forças militares em caso de invasão de um poder sobre o outro, porque, dada a presunção de constitucionalidade dos dispositivos da Carta Magna, a recomposição da ordem em torno da garantia de funcionamento dos poderes, de acordo com o prescrito originariamente pelo Constituinte, é missão a ser considerada na distensão do ambiente conflagrado em que se debatem as forças no cenário nacional. E este foi o Soletrando Direito. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Dê o seu like, dê o seu joinha. Obrigado pela atenção. Tchau.